Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Central Palmeiras. Você que é palmeirense de verdade, quer saber tudo sobre o mundo do Palmeiras, contratações, mercado de transferências, polêmicas, tudo que envolve o mundo do nosso querido Palestra, chega junto nesse canal. Se ainda não é inscrito aqui de paraquedas, deixa lá a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, que é muito importante. Vamos discutir sobre tudo que envolve o nosso grandioso Palmeiras. Então, chega junto aí no like, deixa o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreve e bora pro vídeo. O Palmeiras está concluindo hoje ou amanhã a negociação do zagueiro Naves para o Necaxa, do México. Deve sobrar aí 3 milhões de dólares, porque a Portuguesa Santista tem 30% dos valores e o Palmeiras vai colocar mais 2 milhões de dólares em metas. Esse dinheiro virá para o Palmeiras. Luiz deve jogar no New York City. O Palmeiras está discutindo empréstimo, o tempo de empréstimo, o valor fixado, bônus e metas também. O Mikael, o Inter Miami vai comprar o Mikael, são 6 milhões de dólares, 5,5, 6 milhões de dólares. Já avisou que em dezembro vai fazer o Pix, vai ficar com o jogador. A questão do Danilo, como está? O Danilo é jogador do Botafogo, o Danilo se reapresenta segunda-feira ao Botafogo. O Botafogo não tem nenhuma proposta de fora, a não ser do Zenit. O Danilo não vai jogar no futebol russo. O Danilo não fez a 12ª partida por causa do Palmeiras, lá atrás, quando o Danilo foi retirado da concentração lá do jogo que ele ia fazer. Contra o Corinthians. Exato. Acontece que o Danilo vai se representar segunda-feira. A janela fecha dia 1º, né? Dia 11, né? De setembro. 11 de setembro, meu aniversário. Então, ele não pode ficar sem jogar até dia 11 de setembro, não correto? Então, tem que decidir isso antes. Bom, o que é que pesa? O Botafogo está cheio de dívida com o staff do Danilo, porque na negociação do Danilo vir para cá, saiu do Nottingham Forest para ir jogar no Lyon depois. Depois de que tudo aconteceu, não teve dinheiro envolvido. Foram 3 para lá, o Danilo para cá, e o Textor caiu no Lyon, caiu no Botafogo. Então, o Danilo ficou no Botafogo. E o Danilo quer jogar no Palmeiras, se não aparecer uma proposta top de clube bom. Não é para jogar em time que vai ter 20 jogos na Premier League e vai perder 10 jogos, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Então, ele não quer isso, ele quer um projeto excelente da Europa. E não veio até agora, tá? Então, o que o Palmeiras tem a proposta feita, o Palmeiras deixou para o Botafogo, que está precisando de zagueiro, a perspectiva do Naves. O Naves e o staff dele não querem ficar no Brasil. O Naves quer jogar fora do país, queria ir para a Europa, não deu. Foi para o Necaxa, está finalizando a negociação. Então, é isso aí. O palmeirense, você vai ter que esperar, tem que ter paciência, porque isso não vai se decidir hoje nem amanhã. Vai demorar para decidir. Mas a boa notícia é que amanhã tem jogo treino. São 2. Eu achei que era só União São João, mas na verdade são 2 jogos que o Palmeiras vai realizar amanhã. Jogo treino, né? Pega o União São João pela manhã, às 10 horas da manhã, e à tarde pega a Inter de Limeira. Que coisa, hein? 2 jogos marcados para o Palmeiras. É a última fase aí de preparação para voltar com tudo. Depois desses jogos, não acredito que vai ter mais nada assim de jogos, treinos não, tá? Acho que são os últimos. Amanhã é quinta-feira, depois já joga na quarta. Então acho que o Abel vai separar esse tempo aí, esses dias, para dar aquele ajuste tático no time, aquela escalação. Os jogadores estão voltando, né? O Arias está voltando agora, o Gomes está voltando agora. Então ajustes no time para que possa voltar e reestrear bem no campeonato, e que é líder, 41 pontos, 7 à frente do segundo colocado. Então a boa notícia que eu estou acompanhando, quero passar para vocês, é com relação a Vitor Roque, né? Vitor Roque tem avançado na recuperação, tem treinado normal, tem treinado com o grupo, então é o reforço que faltava, e principalmente com essas suspensões que o STJD arrumou para a gente, né? É importante o Vitor Roque estar bem para esse jogo. Ele só não está suspenso porque não estava jogando. Se estivesse jogando, acho que iam arrumar uma suspensão para ele também. Cuidado amanhã, hein, Vitor Roque? Se jogar contra o União São João ou contra a Inter de Limeira, cuidado com o STJD não te suspender também. Mas é um jogador importante, porque com os desfalques que o Palmeiras tem na frente, né? Tem o Pedrinho, tem o Paulinho e tem também o Alan, precisa do Vitor Roque. O Sousa, deixa o Sousa esperando, tá, Bel? Deixa o Sousa esperando um pouquinho, depois, faltando 15 minutos, você põe o Sousa para armar aquela correria lá. Então, a volta do Vitor Roque é importante nesse momento, para formar o ataque ali do Palmeiras, né? Que eu estava pensando aqui, ia sobrar o Sousa.
Falei do time da última vez, é Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon, Andrés e Emi Martins, acho que o Andrés vai mais adiantado. Tem o Arias, tem o Felipe Anderson. Pronto, Vitor Roque entra nesse time. Mas importante é que o Vitor Roque participe do jogo treino de amanhã, né? Amanhã a gente vai estar acompanhando, esperando que o Vitor Roque tenha condições realmente de jogar. E de jogar bem, jogar sem nenhum problema, né? Jogar bem eu não senti nada, tá? Não é jogar bem dentro do jogo, ter uma performance. Não, não é isso, não é performance. É não sentir nenhum problema no tornozelo, tá bem no tornozelo. E poder mostrar pro Abel que tem condições também de jogar na quarta-feira, eu acredito que sim. E aí o Palmeiras vai com um time forte. E depois vem os outros jogadores, né? Barbosa vai estar liberado, Paulinho vai estar liberado. E é só também, né? Paulinho liberado, o Alan ainda não vai estar, né? Porque o Alan tem 2 jogos para cumprir por causa de um pisão numa jogada de jogo. Pois é, o Alan tomou 2 jogos. Então o Alan não vai também contra o Atlético, mas já pode contar com o Paulinho e pode contar com o Barbosa também. São opções que o Abel vai ganhando e o time vai encorpando. E a gente tá esperando o Danilo, né? Tá esperando a diretoria anunciar o Danilo aí. Que realmente já se falou muita coisa, de repente aparece um time lá de fora com proposta que não chega. Estão falando da Roma agora, com 30 milhões de euros. Não sei de onde vem essa proposta, mas não cai na mesa do Botafogo. A que tem lá é do Palmeiras. A que tem lá é uma proposta do Palmeiras que chega até 25 milhões de euros. É até onde o Palmeiras está disposto a chegar pelo Danilo, pagar para que ele venha jogar de novo com a gente aqui no Nubank Park agora, tá bom? Possível contratação do Danilo, né, Dodô? Mas envolve outras coisas aí, vamos lá. O Naves estava envolvido na negociação do Danilo. Só que o Naves está indo para o México. Uma possível venda aí, né? Um time mexicano, no valor de 15 milhões. E aí saiu da negociação com o Danilo. Necaxa, viu, Necaxa, o Necaxa, exatamente. É o Necaxa. E aí, 15 milhões de reais. E aí foi tirado da negociação com o Botafogo que tinha sido oferecido, né? O Palmeiras, a tia Leila, acabou de aumentar a proposta aí pelo Danilo para 145 milhões de reais. Né? O Botafogo está pedindo 175 milhões. Na casa de 175 milhões. Então agora a novela aí é questão, é chegar nos valores que o Botafogo quer, que seria em torno de 30 milhões de euros, de 30 a 35, né? Que seria a proposta que pode ser que tá vindo aí do Chelsea, ou que já chegou, ou que já foi oferecido, ou que foi sondado, né? O que falam nos bastidores. E aí o Danilo também deu uma recuada, parece. A história toda deu uma recuada porque quando estava tudo certo, como o assédio foi grande aí de alguns times europeus, né? Aí aumentou, o Botafogo falou, pera, não, a gente tava quase no acordo, quase assinando, quase tudo certo. No final, agora, tanto que a tia Leila agora deu mais uma cartada, né? Aumentou de 125 para 145 milhões, né? E o Botafogo tá querendo que chegue até 175 milhões. A questão diferença seria que o Palmeiras estaria disposto a pagar ali, ó, pá, né? No cash. À vista. No cash para poder, e isso vai ajudar o Botafogo, que hoje finalizou aí os seus transfer bans, né? Pagou tudo, saiu do transfer ban e tá podendo negociar, mas tá querendo dinheiro, tá precisando de dinheiro. Então, agora vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né, Dodô? Pelo Danilo. Por quanto que o Botafogo comprou o Danilo, vocês sabem, ô Domênico? Danilo? Não lembro, mano. Vou ver aqui. Tenta ver aí, Quintino, se você acha aí. Vou pegar aqui, peraí. Eu sei que parece que o Palmeiras vendeu pra fora, mano, se não me engano, por 22. Não, pra ver quanto que o Botafogo ia estar lucrando aí numa possível venda agora pro Palmeiras. Agora, precisa avisar pros caras que é Brasil aqui, viu? Tá louco, mano. Mano, tá muito negociar o Flamengo. Já achei aqui, mano. Diga. Botafogo comprou ele por 22 milhões de euros, 147 milhões de reais na cotação da época, junto ao Nottingham Forest. Quanto, Quintino? 22 milhões de euros. Daria o que o Palmeiras tá oferecendo. O Palmeiras tá oferecendo 145? Então, mano, o Palmeiras ele acabou pagou 147, tá elas por elas, então. Mas o problema aí é que eles estão com as calças na mão. Quebrado, né? Estão no transfer ban. E aí, por isso, pra eles se empatar, tá ótimo, entendeu? Né? Agora é engraçado. É o Duro que comprou uma Ferrari, andou 6 meses, né?
E aí tá pagando a tabela VIP na Ferrari de novo. Porque não tem conseguiu pagar nem o licenciamento. Não tem isso aí, licenciamento. É que o Danilo também se valorizou, né? Ele ajudou, né? Ele foi pra seleção, tudo. Porque se você for ver, mano, o Palmeiras acabou pagando 20... pagando não. Ele acabou vendendo por 22 e vai acabar comprando por 22, né? Pô, então, elas por elas. Mas tá demais, hein? Tá louco. Mas dá 22, é isso? Dá 22, mano? Seria a quantia que o Palmeiras ofereceu em reais aí. Em torno de 145, que o Mota acabou de falar. Foi o que o Botafogo pagou na época. Mas na moral, mano, o Palmeiras fica fazendo essas loucuras aí, Domênico. Daqui a pouco tá quebrado aí. Daqui a pouco tá pedindo dinheiro pra Deus todo mundo. Fica fazendo aí. Os 5 primeiros meses, viu? O Palmeiras tá com déficit de 65 milhões. Sim, Nossa. Lógico. Porque acabou comprando jogadores e por isso tá pagando. Em quantos meses, Motinha? 5 meses. Mas é que tá diferente o déficit no Palmeiras do que nos outros clubes, gente. O Palmeiras tem dinheiro pra entrar ainda, gente. Tem jogador pra vender. Começou assim o São Paulo também. Porque o Santos tá com 50 de déficit em 3 meses. Mas a dívida é diferente de um de outro. Não tem nada a ver. Diferentes. São loucos. Não, mas, por exemplo, a dívida, Domênico, doido. A dívida do Palmeiras, se eu não me engano, acho que hoje tá em torno de 1,5 bi, mas contando os ativos aí de jogadores que ele comprou. Mas, por exemplo, essa dívida que o Palmeiras tem, de 1,5 bi, Palmeiras pagando em dia, ele tá amortizando a dívida que ele já possui, não é juros. Dívida, por exemplo, do Vitor Roque, esse monte de jogadores que o Palmeiras contratou. Isso aí, mano. Então você não tá fazendo igual o Corinthians. O Corinthians ele gasta 450 milhões por ano só de Por juros. nada, né? Rapaziada, sobre Flaco Lopes. O que vai acontecer com o Flaco Lopes? Olha, é uma caixinha de surpresa ainda, porque a Copa não acabou. O Flaco Lopes entrou no último jogo e deu simplesmente a assistência pro gol da virada da Argentina. Então ele fica em evidência. E se ele entrar nesse jogo contra a Inglaterra e fazer o gol da classificação? Difícil? Bem difícil, mas não é impossível. No futebol tudo pode acontecer. E se ele for pra final e for campeão e o gol for dele? Enfim, a gente espera que Flaco Lopes desempenhe bem, mas que volte para o Palmeiras a fim de ficar aqui. A diretoria do Palmeiras não quer negociar principalmente nenhum dos titulares. Temos ali em evidência Flaco Lopes e Alan. São 2 jogadores que devem receber propostas altas do mercado europeu. Flaco Lopes, apesar de ter tido aí uma negociação com o Atlético de Madrid, é um jogador que ainda não chegou propostas nos valores que o Palmeiras quer, que é algo em torno de 40 milhões de euros. Então, assim, se chegar proposta para o Palmeiras em torno de 40 milhões de euros, muito dificilmente vai segurar Flaco Lopes. Nós estamos falando de mais de 260 milhões de reais. É muito dinheiro. Agora, se chegar abaixo disso, o Palmeiras propõe um aumento salarial e um aumento de contrato para Flaco Lopes. É uma valorização contratual para o argentino, que fez uma temporada ano passado boa, esse ano está indo muito bem também, e de quebra foi para a Copa do Mundo, para a seleção argentina, que é a atual campeã. Enfim, Flaco Lopes vai ficar, vai sair, a gente só vai saber após a Copa do Mundo, muito por conta do que pode acontecer nessas próximas 2 partidas da Argentina. Semifinal e final, ou terceiro e quarto. Arthur, ex-Grêmio que pertence à Juventus de Turim. Diretor do Corinthians falou que ele tem a cara do Diniz e que se ele esperar o transfer ban do Corinthians, pode ser que pinte aí para o nosso arquirrival. Rapaziada, o Arthur pede 100 milhões de reais por um contrato de 2 anos e meio com o Corinthians. É um valor que é surreal. O Palmeiras, o Flamengo, que são os times mais ricos hoje em dia, não pagariam esse valor. Quem dirá o Corinthians? Mas do jeito que os caras são loucos lá, eles fecham os contratos, depois se dane para pagar, eu não duvido, mas para quem pedia, e até eu mesmo observei aqui um possível interesse do Palmeiras em Arthur, não tem condições um jogador aí receber mais de 2 milhões de reais por mês para jogar aqui no futebol brasileiro, um jogador que já é mais velho e vem de lesões bem chatas, não é mesmo? Anunciou sobre uma negociação com o Juventude pelo volante Luiz Pacheco. Rapaziada, fui em contato com Palmeiras e até mesmo com Juventude. Eu tenho uma amizade legal lá com eles, muito por conta da Stake, que era patrocinadora até o ano passado deles lá. Eu fui muito bem recebido ano passado. E a resposta que a gente teve é: não existe absolutamente nenhuma negociação envolvendo Luiz Pacheco e Juventude. Trata-se de um excelente jogador, prodígio,
Mas o Juventude não precisa de volantes. Então não faz sentido. O Nicola soltou essa informação, eu não gosto de desmerecer ninguém, mas Luiz Pacheco com Juventude, pelo menos o que me passaram é que não existe absolutamente nada. Sabe um volante que eu queria muito no Palmeiras? Fabinho. É o camisa 5 que o Palmeiras precisa. Porque, rapaziada, Marlon Freitas e Andrés Pereira, eles não são camisa 5, eles são 8. E o Andrés, ele até faz um /10 ali. Se vem um Fabinho da vida, nossa, aí a gente consegue adiantar o Marlon para 8 e liberdade para o Andrés Pereira fazer como se fosse um 10. A gente ganharia muito mais. O Palmeiras hoje não tem um camisa 5 de qualidade. O Marlon Freitas está indo muito bem como 5, mas ele não é 5. Então a gente ganharia muito mais com um jogador como o meu xará Fabinho. Já Danilo, a atualização é que o Palmeiras, após a venda de Naves ao Necaxa do México, vai atualizar a sua proposta, vai aumentar a proposta junto ao Botafogo. 20 milhões de euros mais Naves, não existe mais essa proposta. Palmeiras vai aumentar de cerca de 25 a 30 milhões de euros. Palmeiras acha que 30 milhões de euros para cima é algo fora da realidade do futebol brasileiro, mas não descarta aí continuar tentando e aumentando a proposta para repatriar Danilo. Essa novela, será que promete? Será que vai acabar logo? Eu só sei que é bem irritante, né? Quando a gente acha que vai, não vai. Quando a gente acha que não vai, vem. Então, você acha que vem? Nossa, ficou confuso. É isso aí, galera. Essas foram as informações mais atualizadas do nosso querido Palmeiras, nosso Palestra Itália. As informações que foram atualizadas sobre o mercado de transferência, se o Danilo vem ou não, entre outras informações. Deixa aí a sua opinião, o que você acha, o que você achou do vídeo, se curtiu. Deixa aí o seu comentário, que é muito importante. Então vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos para cima, Palmeiras!